Graça e paz a todos. Sermão por Billy Graham. O que faço com a minha dor? Há uma frase de Philip Yancey que diz: a dor, o megafone de Deus pode me afastar dele. Posso odiar a Deus por permitir tal miséria. Por outro lado, pode me levar a ele. Nem sempre somos consistentes em nossas reações ao sofrimento pessoal. Com um tipo de aflição, somos capazes de aguentar firme e seguir em frente. Com outro golpe da vida, parecemos desmontar. Nossas reações são o resultado de nossas convicções. Lord George Gordon Byron e Sir Walter Scott foram talentosos escritores e poetas que viveram no fim do século XVIII e começo do século XIX. Ambos eram mancos. Byron se ressentia amargamente de sua deficiência e vivia se queixando da sua sina. Nunca se ouviu Scott reclamar do seu problema. Certo dia, Scott recebeu uma carta de Byron que dizia: daria minha fama para ter a sua felicidade. O que fez a diferença nas suas reações ao sofrimento e suas atitudes para com suas deficiências? Byron era um homem que se orgulhava do seu estilo de vida dissoluto. Os seus padrões morais eram duvidosos. Scott, por outro lado, era um fiel cristão cuja vida corajosa exemplificava os seus padrões e valores cristãos. Para o cristão, a reação ao sofrimento deve ser influenciada por seu conceito do que Jesus Cristo suportou por ele na cruz e na sua compreensão da vontade de Deus para ele em sua dor, não importa qual a sua fonte ou intensidade. A vida cristã é uma vida livre da penalidade do pecado no que diz respeito ao julgamento, mas não é livre dos resultados do pecado. Por causa da desobediência no paraíso, o pecado invadiu o universo perfeito de Deus e daí o sofrimento inevitável que encontramos durante a nossa peregrinação humana. O sofrimento que terminará no que diz respeito ao cosmos. Nesse meio tempo, não estamos livres de aflições, doenças, transtornos emocionais, problemas financeiros e todo o espectro do sofrimento humano. Cristo nunca prometeu uma vida fácil. Jesus Cristo falou francamente a seus discípulos sobre o futuro. Nada ocultou deles. Ninguém pode acusá-lo de logro ou de fazer falsas promessas. Em linguagem inconfundível, ele lhes disse que o discipulado significava uma vida de abnegação, carregando uma cruz. Pediu-lhes que contassem os custos com cuidado para que depois não dessem meia volta ao encontrar o sofrimento e a privação. Jesus disse a seus seguidores que o mundo os odiaria. Eles seriam presos, flagelados e levados perante governadores e reis. Até mesmo seus entes queridos os perseguiriam. Como o mundo o odiava, trataria mal a seus servos. Ele também advertiu: ainda mais vem a hora em que todo o que vos mata julgará oferecer um culto a Deus. João 16:2. Sendo assim, o cristão deve esperar conflito, não uma vida fácil e gostosa. Ele é um soldado e, como já foi dito, o seu capitão jamais lhe prometeu imunidade dos percalços da batalha. Muitos dos primeiros seguidores de Cristo ficaram desapontados com ele, pois a despeito de suas advertências, esperavam que ele subjugasse seus inimigos e instalasse um reinado político no mundo. Quando se viram face a face com a realidade, se retiraram e não andavam mais com ele. João 6:66. Porém, os verdadeiros discípulos de Jesus sofreram por sua fé. Sabemos que os primeiros cristãos rejubilavam-se quando iam ser mortos, como se estivessem indo para um banquete de núpcias. Banhavam as mãos no fogo aceso para queimá-las e gritavam de alegria. Um dos historiadores da época, ao testemunhar o heroísmo deles, escreveu: ao amanhecer o dia da vitória, os cristãos marchavam em procissão da prisão para a arena como se estivessem marchando para o céu, com fisionomias alegres marcadas pelo contentamento e não pelo medo. Tácito, um historiador romano, escrevendo sobre os primeiros mártires cristãos, falou: acrescentavam-se à sua morte zombarias de todo tipo. Cobertos com peles de animais, eles eram feitos em pedaços pelos cães e pereciam.
ou eram pregados em cruzes ou lançados às chamas e queimados para servir de iluminação noturna quando o dia terminava. Nero oferecia seus jardins para o espetáculo. Como eram verdadeiras as palavras de Paulo aos primeiros cristãos: por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Atos 14:22. Alguém já disse que estas são as contradições permitidas de Deus em nossas vidas. Todavia, existe uma diferença drástica entre a vontade permissiva de Deus e a sua vontade perfeita para nossas vidas. Nós nos desviamos daquela vontade perfeita quando Adão escolheu a desobediência a Deus no paraíso. Quando a vida nos desfecha a seus golpes, podemos reagir com ressentimento, resignação, aceitação ou boas-vindas. Somos os exemplos vivos de nossas reações. Ressentimento: a culpa é sua, Deus. Se vivemos vidas egocêntricas e algo acontece para alterar ou perturbar os planos que fizemos com tanto cuidado, a nossa tendência natural é reagir com impaciência ou ressentimento. Temos a tendência de culpar a Deus quando as coisas dão errado e a assumir o crédito quando tudo parece estar indo bem. Reagir com ressentimento pode se tornar um meio de vida para nós e o resultado não é muito atraente. O ressentimento pode estrangular um ser humano. Diz a Bíblia: a insubmissão mata o tolo e o apaixonamento tira a vida ao simples. Jó 5:2. Como se desenvolve o ressentimento? Desenvolve-se dentro de um clima de resistência à vontade de Deus para nossas vidas. Os cristãos que têm uma fé forte crescem à medida que aceitam o que quer que Deus permita que entre em suas vidas. Curvam-se à sua vontade boa e perfeita e tornam-se mais maduros. Num verdadeiro sentido, o caráter cristão é um crescimento, não um dom. Alexander MacLaren, um ilustre pregador de Manchester, em 1826 a 1910, escreveu: o que nos perturba neste mundo não são as dificuldades, mas a nossa oposição às dificuldades. A verdadeira fonte de tudo que aborrece, irrita e desgasta as nossas vidas não está nas coisas externas, mas na resistência de nossas vontades à vontade de Deus expressa pelas coisas eternas. Ressentir-se e resistir à mão disciplinadora de Deus é perder uma das maiores bênçãos espirituais que nós cristãos podemos ter aqui na terra. Seja lá o que for, aflições, dificuldades, adversidade, irritação, oposição, nós só aprendemos Cristo quando descobrimos que a graça de Deus é suficiente para todos os testes. Um poeta desconhecido pergunta: se todos os meus anos fossem verão, como eu poderia saber o que meu Senhor quer dizer com "sou tornado branco como a neve"? Se todos os meus dias fossem ensolarados, como eu poderia dizer "na sua bela terra ele enxuga todas as lágrimas"? Se eu jamais me cansasse, como guardaria junto ao coração ele dá o sono àqueles que ama? Se não tivesse padecimentos, será que não consideraria a vida eterna apenas um sonho sem fundamento? Meu inverno e minhas lágrimas e meu cansaço, até meus padecimentos podem ser o jeito dele abençoar. Eu os chamo de males, no entanto, sem dúvida não passam de amor que mostra o Senhor aos meus olhos. Embora Jó tenha sofrido como poucos homens sofreram, ele jamais perdeu de vista a presença de Deus ao seu lado em meio ao sofrimento. Emergiu vitorioso do outro lado da dor e da provação, porque jamais permitiu que o ressentimento toldasse o seu relacionamento com Deus. A atitude que pode vencer o ressentimento é expressa pelo autor aos Hebreus. Hebreus 12:11. Toda correção ao presente, na verdade, não parece ser de gozo, mas de tristeza. Depois, porém, dá fruto pacífico de justiça aos que por ela têm sido exercitados. O ressentimento é uma das reações às provações e aflições da vida, e nos deixa com uma personalidade amargurada. Existe uma outra reação que é de piedade aparente, resignação, enfrentando a vida com um suspiro. Todo um gênero de literatura religiosa se desenvolveu a partir deste tipo de atitude espiritual. Na verdade,
A maioria dos cristãos se encontra nesta categoria, numa ou noutra época. Às vezes achamos que há algo de piedoso em nos resignarmos aos duros golpes da vida. A resignação não é uma virtude que distingue os cristãos. Poderíamos aprender com os escritores pagãos, como os estoicos da Grécia Antiga, a aceitar a calamidade com resignação. Em geral, é a maneira mais fácil de reagir, uma espécie de fatalismo ou analgésico, anestesia onde deveria existir ação. A vitória cristã autêntica não está no caminho da mera resignação. Em vez disso, o cristão que cresce vê, como Jó viu, que embora Deus possa nos ferir ou permitir que sejamos feridos, as suas mãos também curam. Jó 5,18. Ainda bem que o rei Davi não vivia permanentemente numa boa. Pense só nos salmos que não conheceríamos, se fosse este o caso. Nos seus escritos ele deixa ver um lado da sua natureza que nos intriga e inspira. Em vez de se resignar ao sofrimento, ele falou coisas como: "Por que estás abatida, minha alma? Por que estás perturbada dentro de mim?" Salmo 42, verso 5. Como ele respondeu a essas perguntas retóricas? Prosseguiu ele: "Espera em Deus, pois ainda lhe darei graças pelo auxílio do seu rosto." Versos 5 e 6. Continua a raciocinar consigo mesmo: "De dia, Jeová ordenará a sua benignidade, e de noite estará comigo o seu cântico, a saber, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que estás abatida, minha alma? Por que estás perturbada dentro de mim?" Ele mesmo se responde triunfante: "Espere em Deus, pois ainda lhe darei graças pelo auxílio do seu rosto." Davi recusava-se a resignar-se às derrotas que às vezes ameaçavam derrubá-lo. Mais de uma vez, tanto na sua vida pessoal quanto na pública, ele parecia ter sido vencido, mas sempre olhava para além do obstáculo ou problema, tentando enxergar o próprio Deus. "Elevo os meus olhos para os montes, de onde há de vir o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra." Salmo 121, verso 1 e 2. Embora Davi possa ter se mostrado triste, confuso ou desanimado em alguns salmos, ele sempre termina numa nota de esperança ou confiança em Deus. Como já ressaltamos, a tristeza, as dificuldades, os sofrimentos e até a perseguição, de uma forma ou de outra, chegam à vida de todo cristão. Não temos um escudo mágico para nos proteger dos problemas, porém a resignação pura e simples pode levar-nos a um estado de abatimento. No final das contas, é a nossa atitude que conta, é a nossa atitude para conosco e para com Deus. Podemos transformar os fardos em bênçãos ou deixar que os fardos nos enterrem. Aceitação, tirando proveito da adversidade. Às vezes nossos fardos parecem grandes demais para qualquer um suportar. Jesus tem um grande convite para nós: "Vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Mateus 11, 28 a 30. Vinde, tomai, aprendei. Que palavras poderosas! Contém um convite para aceitar e tirar proveito de nossos fardos e problemas. O orador, escritor e estadista irlandês Edmund Burke, de 1729 a 1797, disse: "Nosso antagonista é nosso ajudante. Aquele que luta conosco fortalece nossos músculos e aguça nossas habilidades. Um músculo que não é usado se atrofia. Para atingir a sua força máxima, o músculo tem que se opor a alguma coisa. Para atingir o ápice como indivíduo, a pessoa tem que aprender a tirar proveito de uma dificuldade. Fico pensando nos negros americanos que por muitos anos foram considerados cidadãos de segunda categoria. Porém, a despeito de suas extremas desvantagens, muitos negros tiraram proveito de suas dificuldades para desenvolver todo o seu potencial humano.
como resultado de seu trabalho e de sua luta pelo reconhecimento, temos muitos atletas, cantores e atores negros extraordinários. Outros negros também alcançaram grande destaque porque encontraram na adversidade aquilo que nós, no privilégio e na afluência, deixamos escapar. A pérola é outro exemplo da grandeza que nasce da diversidade. De onde vem essa bela joia? Ela começa como incômodo grão de areia que deu um jeito de entrar pelas dobras da concha da ostra. A pérola emerge como resultado da reação da ostra ao incômodo. Alguém já disse: uma pérola é uma ostra que foi ferida. O conforto e a prosperidade jamais enriqueceram o mundo como a adversidade o fez. Foi da dor e dos problemas que nasceram as mais doces canções, os poemas mais pungentes, os contos mais impressionantes. Do sofrimento e das lágrimas nasceram os maiores espíritos e as vidas mais abençoadas. J.R. Miller escreveu: muitos de nós acham a vida dura e cheia de dor. Não podemos evitar tais coisas, mas não devemos deixar que as experiências difíceis amorteçam a nossa sensibilidade ou nos façam ficar estoicos ou azedos. O verdadeiro problema da vida é manter os corações doces e meigos nas condições e experiências mais duras. Nossa filha mais velha casou-se com um suíço. Eles têm 6 filhos e geralmente passam o verão na Suíça e o inverno nos Estados Unidos. Às vezes, quando os visitamos na Suíça, pegamos as crianças e subimos até o alto dos Alpes de teleférico. Passamos por sobre quilômetros de terra, vendo lá embaixo algumas das flores mais belas que se pode encontrar em qualquer parte do mundo. Essas flores sobreviveram às nevascas do inverno. A carga de gelo, neve e tempestades de inverno apenas aumentaram o seu brilho, beleza e desenvolvimento. É difícil acreditar que apenas algumas semanas antes, essas flores estavam enterradas sob muitos metros de neve. Nossos fardos podem ter o mesmo efeito em nossas vidas. Quando os cristãos enfrentam os ventos da adversidade e as tormentas dos problemas, eles alçam voo como a cotovia. São como as árvores que sobrevivem à tempestade porque suas raízes estão profundamente enterradas. São como as árvores que crescem nas cristas das montanhas da Carolina do Norte, árvores castigadas pelos ventos e, no entanto, árvores nas quais encontramos a madeira mais forte. A pérola, a cotovia, a flor, as árvores, todas elas ilustram as palavras de Jó: se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó 23:10. O cristão que compreende este aspecto da natureza de Deus pode achar conforto no seu sofrimento. Assim como uma criança disciplinada é uma criança feliz, a Bíblia diz: eis que é feliz o homem a quem Deus reprova, portanto não desprezes a correção do Todo-Poderoso, pois ele faz a ferida e a trata, ele machuca e as suas mãos curam. Jó 5:17-18. Quando nossos corações estão inteiramente entregues à vontade de Deus, então nos deliciamos ao ver que Ele nos usa de qualquer maneira que deseje. Nossos planos e desejos começam a combinar com os dele e aceitamos a sua orientação em nossas vidas. Nosso senso de alegria, satisfação e realização na vida aumenta se estamos no centro da vontade de Deus, não importa quais as circunstâncias. O sofrimento bem-vindo, a alegria a despeito da fornalha. O ressentimento ou a resignação não são a resposta ao problema do sofrimento. E ainda há um outro passo para além da aceitação. É aceitar com alegria. Precisamos escutar as palavras de Tiago: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo quando passardes por diversas tentações, conhecendo que a provação da vossa fé produz a fortaleza. A fortaleza deve completar a sua obra para que sejais perfeitos e completos, não faltando em coisa alguma. Tiago 1:2-4. A vida cristã é uma vida plena de alegria. O cristianismo jamais se destinou a ser algo para fazer as pessoas infelizes. O ministério de Jesus Cristo foi um ministério de alegria.
A Bíblia ensina que uma vida de repouso interior e vitória exterior é um direito inato de um cristão. Escreveu M. Carmichael: que testemunho para o mundo seriam os cristãos se fossem pessoas evidentemente mais felizes? A alegria é uma das marcas do verdadeiro crente. A senhorita Carmichael cita o prebendário Webb People como sendo dito: a alegria não é exuberância, a alegria não é jovialidade, a alegria é simplesmente a perfeita aquiescência à vontade de Deus, porque a alma se deleita no próprio Deus. A capacidade de se regozijar com qualquer situação é um sinal de maturidade espiritual. Cristo disse a seus discípulos que não deviam considerar uma aflição o fato de serem injuriados e perseguidos. Deviam encarar aquilo como um favor e uma bênção. Deviam rejubilar-se e ficar contentes quando perseguidos. Mateus 5:12. Deviam ser mais do que vencedores em meio à sua privação. Romanos 8:37. Deviam rejubilar-se no seu sofrimento. Romanos 5:3. Paulo passou por suas dificuldades cantando e gritando, e as suas maiores vitórias nasceram das perseguições que sofreu. Escreveu aos Romanos: e não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Quem nos separará do amor de Cristo? As tribulações, ou a angústia, ou a perseguição? Sede alegres na tribulação, pacientes na oração e perseverantes. Romanos 5:3, Romanos 8:35 e Romanos 12:12. Quando foram chicoteados e receberam ordens para não mais falar em nome de Jesus, Pedro e João partiram regozijando-se por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Não cessavam de ensinar e pregar a Jesus o Cristo. Atos 5, 41, 42. Em todas as eras foi possível aos cristãos manter o espírito de alegria na hora da provação. Em circunstâncias que derrubariam a maioria dos homens, eles superaram de tal modo as suas dificuldades que acabaram por usá-las para servir e glorificar a Cristo. O segredo da alegria do cristão. Quando Jesus Cristo é a fonte de alegria, não existem palavras para descrevê-la. É uma alegria inexprimível e gloriosa. 1 Pedro 1:8. Cristo é a resposta à tristeza e ao desânimo, à discórdia e à divisão em nosso mundo. Cristo pode retirar o desalento e o abatimento de nossas vidas. Conhecê-lo nos faz otimistas e bem-humorados. Diz a Bíblia: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Provérbios 17:22. Se o coração está em harmonia com Deus através da fé em Cristo, então ele transbordará otimismo e bom humor. Havia um velho pastor de ovelhas no oeste que possuía um violino, mas este estava desafinado. Ele não tinha como afiná-lo, então, desesperado, escreveu para uma das estações de rádio e pediu para que, em determinada hora de determinado dia, tocassem a nota Lá. Os funcionários da estação resolveram agradar o velho e naquele dia combinado, um Lá bem afinadinho foi transmitido. O pastor conseguiu afinar o seu violino e mais uma vez a sua cabana ecoou com melodias alegres. Temos que estar afinados com Deus. Jamais nos livraremos do desânimo e do abatimento até conhecermos o verdadeiro manancial da alegria e caminharmos ao seu lado. O próprio Cristo é o segredo da alegria do cristão, a quem, sem o terdes visto, amais, no qual sem agora o verdes, mas crendo, exultais com gozo indizível e cheio de glória. 1 Pedro 1:8. O pecado é a barreira para a alegria. Como já vimos, mas nunca é demais repetir, a Bíblia mostra que todos os problemas do mundo derivam do fato de que os homens desrespeitaram as leis de Deus. Romanos 3:23, porque todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Existe um castigo para quem desrespeita a lei de Deus e este castigo é o banimento de sua presença. Como é que alguém que é parte de um tal mundo pode conhecer a alegria? Existe um muro entre esta pessoa e Deus. Todavia, a Santa Escritura diz que em Cristo temos a nossa redenção pelo seu sangue,
a remissão dos nossos delitos segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. Por meio da cruz, Cristo rompeu a barreira construída pelo pecado para que possamos conhecer a alegria da salvação de Deus. Diz a Bíblia: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Os padecimentos podem ser um meio de refinamento e purificação. Muitas vidas renasceram da fornalha dos padecimentos, como já mostramos anteriormente, por exemplo, nos capítulos 6 e 9. Os padecimentos podem ser um meio de refinamento e purificação. Muitas vidas renasceram da fornalha dos padecimentos. Milhares de cristãos aprenderam o segredo do contentamento e da alegria através da provação. Alguns dos cristãos mais felizes que conheci beberam até o fim do cálice da provação e do infortúnio. Alguns sofreram a vida toda, tiveram todos os motivos para suspirar e se queixar, tendo-lhes sido negados tantos privilégios e prazeres que vêm os demais usufruindo. No entanto, encontraram maiores motivos para gratidão e alegria do que muitos que são prósperos, vigorosos e fortes. Um pai visitava o filho na universidade. Estavam conversando no pátio do campus quando de repente apareceu um rapaz muito jovial manobrando uma cadeira de rodas elétrica. O filho falou: "Papai, quero que conheça o amigo mais feliz que eu tenho. Ele é cristão." Meu amigo ficou atônito ao conhecer um jovem muito positivo e alegre, porque o novo amigo do filho não tinha pernas e tinha apenas cotos no lugar dos braços. Enquanto estava reescrevendo este capítulo, visitei um senhor idoso que passara a maior parte da vida na China como missionário. Sempre gozara de boa saúde e tivera uma extraordinária força física admirada por muitos. Porém, as pessoas o amavam por causa da sua profunda dedicação a Cristo e o amor entre ele e a esposa. Agora ele está com câncer em várias partes do corpo. Fui dar-lhe assistência e, no entanto, foi ele quem me assistiu. Havia nele uma alegria e uma radiância e uma felicidade que raramente tenho visto. Ele se levantou da cama e me acompanhou até o carro quando foi embora. Depois, com um aceno de mão e um grande sorriso, falou: "Continue pregando o Evangelho. Quanto mais velho fico, melhor é Cristo para mim." Não nos surpreende que os antigos cristãos se rejubilassem a despeito de seu sofrimento, já que o encaravam à luz da eternidade. Quanto mais próximo da morte, mais próximo de uma vida de amizade eterna com Cristo. Quando Inácio estava prestes a morrer por sua fé, em 110 depois de Cristo, ele exclamou: "Quanto mais próximo da espada, mais próximo de Deus. Na companhia de animais selvagens, na companhia de Deus." O apóstolo Paulo escreveu: "Os sofrimentos da vida presente não têm valor em comparação com a glória que há de ser revelada em nós." Romanos 8:18. Nas minhas viagens, concluí que aqueles que não perdem de vista o céu se mantêm serenos e alegres mesmo nos dias mais negros. Se as glórias do céu fossem mais reais para nós, se vivêssemos menos para as coisas materiais e mais para as coisas eternas e espirituais, a vida presente nos perturbaria bem menos. Como é que você reage? Como é que você reage ao se aproximar do seu próprio Armagedon ou, quiçá, do Armagedon final? Será que a dor o aproximará de Deus ou o afastará dele? Podemos nos ressentir do sofrimento, resignar-nos a ele ou aceitarmos com alegria, porque sabemos que Deus está no controle de nossas vidas. A palavra rejubilar-se se refere ao júbilo extremo, ao júbilo hilariante, ao júbilo triunfal. M. Carmichael escreveu: "Antes que cessem os ventos que sopram, ensina-me a viver dentro de tua calma. Antes que passe a dor em paz, dá-me, meu Deus, um salmo para cantar, que eu não perca a chance de provar a plenitude de um amor permitido. Quando o Espírito Santo de Deus estiver fazendo o que quer na minha vida, eu serei capaz de cantar esta canção vitoriosa com M. Carmichael. Por causa de um acidente, ela passou 20 anos numa cama sentindo dores quase constantes,
mas continuou a ministrar através de seus escritos e poemas religiosos, trabalhando na Associação Donavur na Índia. A sua percepção vívida e escritos encantadoramente espirituais revelaram a profundidade de sua caminhada com Cristo. Ela permanece como um exemplo impressionante de uma cristã cujo sofrimento físico permitiu-lhe que refletisse o caráter de Cristo. Viveu uma vida de júbilo em meio às suas tribulações. Seu rosto irradiava o amor de Cristo e a sua vida era a epítome da estatura da santidade que pode alcançar o cristão rendido se reage ao sofrimento rejubilando-se nele. Durante os anos de dor física, M. Carmichael escreveu os muitos livros que abençoaram um número incontável de pessoas em todo o mundo. Sem a bênção de ficar confinada ao leito, ela talvez estivesse ocupada demais para escrever. Conta-se uma história sobre Martinho Lutero em que ele passava por um período de depressão e desalento. Durante vários dias, o seu ar sombrio entristeceu a mesa da família e o dia a dia da casa. Certo dia, a mulher dele veio tomar o desjejum toda vestida de preto, como se fosse a um enterro. Quando Martinho lhe perguntou quem morrera, ela respondeu: Martinho, do jeito que você anda se portando ultimamente, pensei que Deus tivesse morrido, e então vim preparada para ir ao seu enterro. A sua reprimenda gentil, mas eficaz, foi direta ao coração de Lutero, e como resultado dessa lição caseira, o grande reformador resolveu jamais voltar a deixar que as preocupações do mundo, o ressentimento, a depressão, o desânimo ou a frustração o derrotassem. Jurou que, pela graça de Deus, submeteria sua vida ao Salvador e refletiria sua graça num espírito de júbilo sem se importar com o que viesse. Como Paulo, ele gritaria: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Deus nos dá tarefas difíceis para enfrentar na vida e depois nos pede que as enfrentemos com alegria. No seu diário da campanha do Sinai, o general Moshe Dayan escreveu: os oficiais escolhidos para comandar as unidades de combate eram homens cuja reação natural a uma tarefa difícil jamais era mas eles compreendiam o significado total da minha ordem inicial de advertência. No entanto, não fugiam de suas implicações, ao contrário, recebiam-nas com prazer. Nestes dias de escuridão espiritual e turbulência política, o cristão que olha para diante permanece otimista e alegre, sabendo que Cristo deve reinar e que, se perseverarmos, reinaremos também com ele. 2 Timóteo 2:11. Para cada homem, mulher e criança neste mundo que está sofrendo, o Senhor tem estas palavras do Sermão da Montanha: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que existiram antes de vós. Mateus 5:11-12. Nas circunstâncias em que você se encontra, talvez esteja passando por sofrimentos psicológicos tão reais quanto os sofrimentos físicos. Pode ser um sofrimento que você não consiga expressar nem mesmo para o seu amigo mais querido. Um sofrimento íntimo, devastador e avassalador. No meio de tudo isso, há a promessa da vitória. Cristo venceu o mundo e você, através da fé, pode vencer o mundo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 5:5. Pode-se descobrir a alegria em meio ao sofrimento. Às vezes, nós o encontramos em nossa peregrinação terrena. Tão logo admitamos essa possibilidade, ficaremos espantados com a facilidade com que se pode ser surpreendido pela alegria. Nas palavras de C.S. Lewis, Billy Sunday descreveu o bem quando falou: se você não encontra alegria na sua religião, então existe uma fenda qualquer no seu cristianismo. Rejubile-se. A exortação ao júbilo é feita nada menos do que 70 vezes no Novo Testamento. Existe uma vasta diferença entre o prazer e a alegria cristã. O prazer depende das circunstâncias, mas a alegria cristã independe totalmente de saúde, dinheiro
ou condições externas. Quando as circunstâncias lhe são contrárias, quando todo o conforto moderno é retirado, ainda assim você pode experimentar o milagre da alegria produzida pelo Espírito Santo que vive no interior. Amém.